E aí, você está naquela fase que está querendo dedicar mais ao desenho? Você viu alguém que te inspirou e por algum motivo você quer aprender a desenhar melhor? Porque desenhar praticamente, se você escreve o seu nome, se você faz um círculo, se você faz um quadrado, é porque você em alguma medida sabe desenhar. Então quando a gente fala em aprender a desenhar, né, no caso você está compromissando mais com essa atividade. Então para desenhar melhor, aí você vai ter que assumir uma atitude mais séria com o desenho, tá? Eu passei por isso também, né? Eu lembro quando no início eu tive contato com o desenho, né? Era mais ou na escola, em casa, para passar o tempo, mas quando eu falei, não, eu quero realmente aprender a desenhar melhor, aí sim tudo fez diferença, né? Eu tive que ter contato com um monte de materiais diferentes, né? Para poder deixar aquilo mais proveitoso e mais interessante, né? Para poder justamente desenvolver a minha habilidade, tá? Mas antes de eu seguir com esse vídeo, eu tenho que me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há mais de 10 anos. Já ajudei centenas de desenhistas a aprender a desenhar. Então aproveita, deixa o like aqui, tá? Se você gosta de desenho, se você gosta do nosso canal, tá ok? E lembrar que todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, a gente tem uma live onde eu desenho ao vivo, tá? O pessoal interage, bate papo, respondo dúvidas de inscritos, tá? Então você pode estar participando também se você quiser. E lembrar que então que a gente tem vídeo de segunda a sexta, tá ok? Então vamos aí para esse vídeo muito interessante para você que quer aprender a desenhar rápido, né? Quer desenhar hoje, quer desenhar agora. Como que você pode começar então? Bom, a primeira coisa que a gente tem que destacar é com relação ao seguinte, né? Às vezes você pode estar querendo começar o desenho, mas não tem material. Você deve estar perguntando, mas que material que eu vou utilizar? Bom, quando você vai encarar mais a sério, então você tem que trocar os seus materiais simples, né? Às vezes você utilizava um lápis número 2 só, né? Uma borracha, um papel comum, ou às vezes até o próprio caderno. Não, agora você vai ter que assumir de uma forma mais séria o desenho. Então você vai ter que fazer o seguinte: o que eu recomendo você comprar para começar a sua atividade de desenhar? Você vai focar nos lápis de desenho artístico, tá? São os lápis inclusive da série B. Então eu recomendo você comprar aí, ó, um lápis B, tá? Que é o primeiro da série. Depois um lápis mais intermediário, né? Um lápis 4B. E um lápis depois aí, mais ou menos 6B, 9B. Por quê? Você não precisa ter todos os lápis da graduação B, né? Que são lápis, eu vou até especificar aqui para você entender, né? O lápis de desenho artístico, ele geralmente é mais mole, né? Você consegue variações nos tons de cinza, tá? Você pode fazer um tom mais claro, um tom médio, um tom mais escuro. E você não precisa comprar todos os lápis, por quê? Com esses 3 lápis praticamente você consegue uma variedade boa, tá? Então, por exemplo, assim, se você usava o lápis número 2 da escola, agora tem os lápis de desenho que são bem específicos, tá? Então, o número 1, por exemplo, que é o B, na verdade, da série B, ele é bem mais fraco. Você pega o 4B, ele é um pouquinho mais intenso, né? Então, você vai perceber que ele deixa o tom mais escuro, né? E o 6B ou o 9B, ele fica bem escuro, bem fácil, né? Você faz a força ali por cima do papel e logo escurece. Então, vai ficar bom para você representar os diferentes tons aí de cinza, né? Guarda aí, B, 4B e 6B. Ou então, que é bom você ter também, é uma lapiseira no caso aí, ó, 0.5, né? 0.7, de preferência 0.5, que seja de metal, né? Principalmente a parte interna. A parte de fora pode até ser de plástico, porque se a parte interna for de metal, ela vai ser mais durável, né? Tem umas lapiseiras aí que geralmente não duram muito, né? Dá problema muito fácil. Então, essa que a parte interna é de metal, a ponta dela é de metal, é bem interessante. Inclusive, se você utilizar uma lapiseira com a ponta de metal, você pode usar ela como um boleador. Tem até um vídeo antigo aqui no canal, né? Antigo não, de alguns dias atrás aí, que são 10 life hacks para desenhos, vai te ajudar muito. Que eu mostro sobre como você pode usar a lapiseira como boleador. Então tem um detalhe aí dos lápis, que é isso, né? Então são os lápis que você precisa ter para desenhar, tá? E no caso, a lapiseira, o bom dela é que você consegue um traço preciso, tá? Então outra coisa que é bom você ter, uma régua de 30 centímetros, tá? No caso transparente, mas de preferência para aquelas mais grossinhas. Tem régua que é aquela fininha, não dura muito, porque às vezes ela começa a trincar, né? Ela começa a fazer dente muito fácil, né? Onde que você vai passar a linha ali reta. Então eu recomendo você usar uma régua mais grossinha. Então dê preferência para essa de 30 centímetros, tá? Mais grossa. Borracha pode ser uma borracha branca, pode ser uma borracha mono, tá? Porque a gente tem que entender o seguinte, materiais de desenho é para você começar. Depois que você começar a lapidar a sua técnica, aí sim você investe em materiais. Porque senão você compra uma coisa muito rebuscada, cheia de funções, e às vezes você não beneficia dela.
e você acaba deixando complexo o seu aprendizado. Então tenta pegar uma coisa mais simples. Tá? Outra coisa, você vai apontar os lápis, vai apontar com o quê? Se você é um jovem, uma criança, dê preferência para apontador comum. Tá? De vez em quando você vai ter que trocar porque o fio de corte ele perde, então senão você fica desperdiçando lápis à toa. Então é bom apontador porque ele é seguro, né? Mas no caso, se você é uma pessoa assim já mais velho, né? Já sabe, já tem responsabilidade, né? Tem mais juízo, compra e adquire um estilete que é bem melhor, tá? Estilete, o que acontece? Você personaliza a ponta, você não desperdiça lápis, ele demora mais para perder o fio de corte, para você trocar a lâmina, então nesse sentido é mais interessante. Outra coisa, com relação a papel, se você está começando com o desenho, compra aí já pensa nele, é na folha aí no caso de 75 gramas, tá? E no caso o tamanho A4, né? E o que é bom destacar nisso? Se você vai utilizar a folha A4, né, 75 gramas, é uma folha que tem uma gramatura baixa. Se você estiver achando muito fino, né, se você estiver apagando, estiver amassando muito, você pode também utilizar uma gramatura maior, que pode ser 90 gramas, 100 gramas, 180, tá? Então o que você achar aí, você pode trabalhar em cima. Outra coisa, se você vai colorir, então você vai ter que comprar uma caixa de lápis cor. Para desenhista, sinceramente, tem que começar pelo menos de 24 cores para cima, tá? Aquela de 12 já vai ficar ultrapassado. Eu, sinceramente, eu só compro de 48 para cima, né? Mas dependendo do que você vai fazer, 24 já vai servir para você começar aí a sua tarefa, tá ok? E para você contornar desenho, você pode estar utilizando marcadores, né? No caso, marcador de ponta, no caso 0.4, né? Ou então uma ponta de 2 milímetros, né? Então tem várias marcas, né? Tem Faber-Castell, tem no caso da Sakura, né? Pigma Micron, a linha. Tem, por exemplo, os da Pilot, que o pessoal utiliza muito para DVD, que praticamente, eu sinceramente, resolve muito para quem está começando. Não precisa você ficar investindo em grandes materiais. Já dá para você começar tranquilamente. Tá? Depois que você for adquirindo a habilidade, aí você pode trocar tranquilo, porque você já vai ter um certo nível. Tá? E no caso, para você guardar os seus desenhos, você pode estar utilizando aí uma pasta portfólio, tá? Você pode estar adquirindo também. Por quê? Fica bom para você visualizar os seus desenhos, tá? E depois de um tempo, né, que você dedicou ao desenho, fica legal ver os seus desenhos ali. E é uma forma também de deixar organizado. Até inclusive é bom você ter um estojo para você guardar os seus materiais, tá? Pode ser aquela famosa bolsinha, né? Pode ser um estojo mais rebuscado, pode ser um porta-treco, enfim. Aquilo que você achar mais prático, tá? E a ideia é você facilitar a sua vida. Porque, por exemplo, tem coisas e coisas para desenhar. Tem materiais, por exemplo, que ficam fáceis de guardar. Se você está dedicando bastante ao desenho, que é algo mais profissional um pouco, compra uma mesa de desenho, né? Tem mesa de desenho que dobra, você guarda no canto, né? A minha mesmo, super prática, ela cabe em qualquer canto, então é super tranquila, tá? E no caso, por que mesa de desenho? A mesa de desenho, ela corrige aquele ângulo que geralmente você tem muito desfavorecido quando você desenha numa mesa plana. Por quê? O desenho ele fica nesse nível, né? E seu rosto fica mais ou menos na diagonal. Então a distância para os diferentes pontos do desenho, eles ficam alguns afastados da visão do observador e outros muito próximos. Então, por exemplo, cria um achatamento. Aquilo que está mais próximo do observador fica largo e aquilo que está mais longe fica reduzido. Cria uma certa distorção que atrapalha ele saber o tamanho, a proporção do desenho, né? Aonde o lápis realmente está pegando ali e o que ele está pensando. Tá? Então é bom você considerar isso também. Ou então, se você não puder comprar uma mesa de desenho, você pode muito bem comprar aí uma prancheta de desenho, porque na hora que você for desenhar, você corrige esse ângulo. Porque quando você olhar para ela, todos os pontos que você olha no caso do desenho, eles vão estar na mesma distância, praticamente, aí, do olho seu. Então vai ficar e facilitar muito, tá? Tudo bem, aí você comprou os seus materiais iniciais para começar a desenhar. E o que acontece? Você fala assim, eu quero agora fazer um curso de desenho, eu vou aprender como autodidata. Então aí tem uma diferença muito interessante aí. Se você é uma pessoa que já tem um certo desenvolvimento com o desenho, tem uma facilidade para pegar as coisas, né, ler materiais de desenho e pega alguma coisa, percebeu que tem uma certa evolução, você pode continuar como autodidata. Agora, se você quiser acelerar ou não tiver referência nenhuma, não sabe por onde começar direito, aí é bom você fazer um curso mesmo, porque o curso você tem uma orientação que encurta caminho, tá? E é bom destacar aqui, para quem vai aprender a desenhar, para cada pessoa vai variar de um jeito. Tem gente que aprende muito rápido, tem gente que demora mais, porque cada pessoa está inserida num contexto diferente, tá? Tem gente que é muito criativo, tem gente que ouve bem, tem disciplina, tem gente que tem constância, tem gente que é bem organizado. Então são diferentes arranjos, né? Diferentes virtudes, né? E assim também os defeitos vão atrapalhar. Então são diferentes virtudes, diferentes valores, diferentes defeitos, princípios que interferem nisso. Então para cada pessoa vai funcionar de um jeito.
Por exemplo, você faz aula com o melhor professor de desenho, tem o melhor livro de desenho, mas se você não é uma pessoa disciplinada, que põe em prática aquilo que está sendo instruído, você não vai conseguir desenhar rápido, você vai demorar para desenhar. Então vai variar muito de pessoa para pessoa. Então essa questão do tempo aí, ela é muito relativa, varia de pessoa para pessoa. Tá? Então outra coisa que é bom destacar, quando você vai aprender a desenhar, tem praticamente duas linhas. Uma linha que é mais de cópia e uma linha que é mais da ilustração, né? O que acontece? Você viu um personagem famoso e quer copiar, então você está indo mais na linha da cópia, né? Da reprodução do desenho. Então, sei lá, você pegou um desenho, sei lá, imagina que seja o Kenshin de Samurai X. Você colocou do lado ali, está olhando e está copiando na folha. Então você está transportando ali aquelas proporções, aquelas linhas, aquelas cores para sua folha. Então, por exemplo, aí eu recomendo para você, se você quer aprender a desenhar nessa questão de cópia, de reprodução, não põe a folha em cima, pelo amor de Deus. Tenta desenvolver, no caso, essa análise, né, esse desenvolvimento do seu olhar, né, inclusive da sua coordenação motora, que vai ajudar muito. Então você vai considerar a questão de alinhamentos, né? Esse olho está alinhado com a parte do pé, por exemplo, né, na hora que você vai desenhar, para na hora que você transportar para sua folha, isso seja bem pontual, bem organizado, tá? E sei lá, o desenho é grande, você vai desenhar menor, as proporções daquele desenho elas vão diminuir todas e você vai ter que saber em escala o quanto que vai ficar cada coisa. No caso, sei lá, imagina você desenhou o rosto. Imagina que a parte do detalhe de baixo equivale a metade do rosto no desenho original. Na hora que você desenhar aqui, o rosto do personagem, como está menor, você tem que trazer essas proporções. Aquilo que era metade lá em relação à cabeça vai ter que ser a metade aqui. Então, são realidades diferentes, porque são escalas diferentes, tá? Então, isso que é bom você considerar, tá? Então, tem a questão de alinhamentos, né? Quando você for desenhar, tem que planejar como que eu vou desenhar, né? Fazer os contornos aqui primeiro para saber se vai caber ou não. Então, olha no desenho, né? Faz uma medida X, né? Transporta para ele e faz os contornos, olha se dá. Isso é o esboço. Aí depois, se você vê o que está na proporção, aí sim você finaliza, tá? Então, tudo isso aí você tem que hierarquizar. Então, tem vários métodos, né? Tem a questão de alinhamentos, né? Vertical, horizontal, no caso de ângulos, né? No caso, você tem que olhar a questão se está centralizado ou não, treinar algumas características de ferramentas do desenho que são até psíquicas, né? Como por exemplo a questão da imaginação, né? São coisas que você vai desenvolvendo que vai servindo muito para o desenho. Desenhar de cabeça para baixo é uma técnica que estimula inclusive o hemisfério direito do cérebro, tá? Então tudo isso daí interfere, que é bom você colocar no seu desenho, tá ok? Então vamos supor, né? Você está ali copiando, né? Isso vai te transformar num copista, tá? E você às vezes não vai conseguir ilustrar tão bem porque você está só copiando. Então você às vezes vai copiar um desenho, uma foto que vai ser um desenho realista. Você pode estar copiando, por exemplo, um personagem de cartoon, de mangá, né? Ou então um desenho mais figurativo e tal. Você está copiando. Para você entender o que está acontecendo, aí eu recomendo você estudar os fundamentos do desenho, que é outra linha, tá? Então, inclusive, até é bom alertar aí você o seguinte: às vezes você faz curso e não tem muito claro. Tem curso que ensina você a copiar e às vezes você quer ilustrar para fazer o seu quadrinho, para fazer às vezes um game, alguma coisa, mas se você não ilustrar, você ficar só na cópia, então teu estudo está errado. Você tem que procurar não só na hora de fazer curso, como também livros que ensinem a ilustrar, tá ok? Então tem uma diferença muito interessante aí que é bom você pontuar na hora que você for estudar. Os fundamentos envolvem um punhado de coisas. Depois você procura aí sobre os fundamentos do desenho, tá? Mas eu vou desmiuçar rapidamente aqui, que é praticamente o seguinte: é você estudar teoria das cores, né? No caso, luz e sombra, anatomia humana, estudar, por exemplo, a questão aí das linhas, das formas, dos polígonos, né? Métodos para aprender a desenhar, né? No caso, vai depender muito do curso, vai depender muito do jeito que está no livro, tá? Então, assim, são diferentes coisas, né? Diferentes pontos dos fundamentos que você precisa entender, né? Tem a questão da perspectiva, por exemplo. Aí depois que você vai dominando isso, você vai qualificando. Agora, independente de você ilustrar ou de você fazer uma cópia, tem coisas que você vai desenvolver que são boas para ambos os lados. Por exemplo, a questão de qualificar sua coordenação motora fina, né? Tem exercícios que qualificam, de você deixar o seu traço cada vez mais preciso, né? Tem, por exemplo, só para você ter uma noção de como que é complexo, tem a questão de você qualificar a sua capacidade de ver, a sua imaginação, a sua memória interna como desenhista, a sua capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Então você precisa estudar os fundamentos do desenho. Tem a questão, por exemplo, aí de você estudar a questão da atenção, né, que você vai ter que desenvolver à medida que você for praticando, tá? E se você vai copiar, o que eu recomendo? Tenta focar em algo que você realmente gosta, porque isso vai te dar um combustível, uma motivação para continuar desenhando. Então você tem que focar naquilo que você gosta.
Você gosta, por exemplo, sei lá, de Dr. Stone, desenha os personagens dele. Você gosta, sei lá, de Rurouni Kenshin, tenta desenhar os personagens, algum personagem que você gosta de Dragon Ball, tenta desenhar o Goku, então, porque isso vai te emanar motivação. Depois que você começar a criar aí uma certa estabilidade dentro do seu aprendizado, aí você vai partir para outras coisas, tá? Mas foca primeiro em coisas que você gosta, que vai te ajudar muito, tá? É claro que se você fizer um curso, eu recomendo que você foque naquilo que o professor está ensinando, tá? Mas agora, se você está em casa como autodidata, tenta focar naquilo que você gosta, porque isso gera motivação. E o que é bacana nesse aprendizado do desenho, né? Você vai qualificando como pessoa, né? Você vai desenvolvendo uma série de elementos que você nem imaginava que existia, tá? Isso que é interessante, isso que é atrativo. Se você vai guardando isso para dentro de si, né? Porque você vai fazer uma série de sínteses, vai deixando a sua jornada mais rica, né? E vai te formando como pessoa. Por quê? Olha só que bacana. Você dedica ao desenho, você está qualificando a sua disciplina, né? Ou seja, você vai ser uma pessoa mais disciplinada se você trabalhar os pontos. Você vai ser uma pessoa mais constante, porque se você mantém um hábito de desenhar, por exemplo, 3 vezes por semana, então você faz isso às vezes por 3 anos, gera uma certa constância. Então é algo que você conquistou, que você pode inclusive transportar para outras áreas, né? Pode ser para algum estudo específico, seja na escola, seja em algum curso superior, enfim. Algo que você desenvolveu que você vai levar. Imagina, por exemplo, que você estuda, sei lá, imagina que você estuda japonês e você criou o hábito de estudar desenho 3 vezes na semana. Você pode transportar isso também para estudar japonês, tá? Porque você desenvolveu ali uma virtude, que é a constância, tá? Então é bem interessante. É claro que vai variar de uma pessoa para outra, é o quanto desenvolveu, né? A constância minha é diferente da sua e diferente de outras pessoas. Às vezes você conquistou numa área, mas não conquistou tanto na outra. Então vai variar de pessoa para pessoa. Tá? E você vai vendo que inicialmente é um hábito, depois você vai começando a enxergar o valor e vai de fato conquistando isso internamente, tá? E não apega tanto ao resultado, apega mais ao caminho, tá? Que isso vai fazer diferença lá no final, tá? Então, por exemplo, assim, com o desenho você aprende a enxergar o mundo de uma forma diferenciada, né? Você começa a enxergar coisas que as pessoas geralmente não enxergam. Você começa a ter soluções criativas para áreas da vida que você nem imaginava que tinha relação. Você começa a fazer as coisas de uma forma mais sensível. Você começa a fazer as coisas de uma forma mais interessante, com mais sensibilidade, que faz total diferença, né? Você vai fazer uma comida, vai fazer, por exemplo, um almoço, uma janta, tem detalhes do desenho que você transporta para isso, tá? Essas coisas você pode transportar, por exemplo, para uma atividade, sei lá, de música, para você que toca violão, para você que toca piano, ou então você pode transportar para outras áreas, né? E ainda que pareça que não tem nada a ver, no final você acaba descobrindo que tem tudo a ver, tá? Então, assim, dá para você qualificar muito, principalmente destacar aqui. Você vai se tornando uma pessoa melhor à medida que você for dedicando com afinco, tá? Melhor não no sentido de ser bonzinho, mas melhor porque você vai conquistando alguns poderes que você nem imaginava que tinha. Porque se você parar para pensar, disciplina, quando a gente fala de constância, um certo compromisso com alguma atividade, são valores, se você parar para pensar, são valores que você vai desenvolvendo, você vai conquistando e que vai fazendo diferença aí na sua jornada, tá? E vai te deixando, então, uma pessoa melhor. E depois que você for dedicando com o desenho, tenta fazer uma análise, né? O que você está acertando, o que você está errando, né? O que está faltando? Precisa uma nova estratégia? Você está estudando com o livro, mas ficou limitado? Tem que procurar um curso? Às vezes o professor que você precisa não é da sua sociedade, é de outro lugar. Então você vai buscando conforme a sua necessidade. E você vai vendo que você vai conseguir uns resultados bem interessantes, tá? Então tudo isso daí faz diferença na sua jornada, tá ok? Então estuda, 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 tenta seguir por aquilo que você realmente gosta, que vai emanar motivação, tá? E põe na tua cabeça, desenhar na verdade você já sabe, se você escreve seu nome você já sabe desenhar, você vai qualificar a sua habilidade de desenhar e você vai justamente fazer uma coisa muito interessante, você vai começar a encarar o desenho de uma forma mais sagrada, né? Porque você vai ter um tempo do dia, às vezes, um dia na semana, né? Você vai ter um local que você vai trabalhar para isso, tá? Porque à medida que você vai alinhando esses detalhes, a tua atividade ela vai rendendo mais, tá? E ainda que você às vezes não tenha condições, tenta utilizar o que você tem. Sei lá, às vezes você não tem condições de comprar um bom material, aquilo pouco que você conseguir, sei lá, pode ser um lápis número 2, que é o lápis normal de desenhar, não tem problema, utiliza ele, usa uma folha que você tem, começa a desenhar, mas tenta ir se qualificando, né? Tenta ir aprimorando, porque às vezes tem gente que compra o melhor dos materiais, as melhores ferramentas, e às vezes não dedica tanto, não usa essas potencialidades que eu disse, né? Disciplina,
constância e às vezes acaba abandonando. E aquele cara lá, que às vezes tinha os materiais mais simples, conseguiu bons resultados, tá ok? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, sinceramente, tá? E se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever. E lembrar que também, quarta-feira agora, a gente tem live às 7h30 da noite, tá? Então deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Também segue a gente lá no Instagram, blog Desenho Online, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.